tinha Holanda e Portugal, que eram BFs, né? Daí Portugal começou um namoro com a Espanha, que é a União Ibérica. Só que Espanha e Holanda travavam uma inimizade de muito tempo. Daí, a partir do momento que Portugal começou a namorar com a Espanha, Holanda ficou triste porque, assim, além do fato de que a Espanha proibiu o comércio de Portugal com a Holanda não gostava da Espanha. Então daí ficou uma situação de inimizade entre a Holanda e Portugal. E daí como é que a Holanda decidiu resolver isso? Invadindo o Brasil! Antes da colonização, Portugal e Holanda eram tipo parças. Pra você ter uma ideia, a Holanda, ela ajudava a nossa empresa de cana-de-açúcar. Ela emprestava money pra gente, máquinas, ajudava no tráfico negreiro, tinha o tal do comércio triangular e tal. Só que daí, tipo, houve a União Ibérica. E daí Portugal e Holanda ficaram de mal. Daí quando eles invadem o Brasil, começa a Guerra do Açúcar. A Guerra do Açúcar primeiramente se deu na Bahia, mais especificamente em Salvador, que era a capital, que era o centro administrativo. Essa invasão foi de 1624 até 1625. A população, na época, elas tinham se preparado muito bem contra a invasão holandesa. Pra você ter uma ideia, eles se prepararam com guerrilhas, uma técnica super foda que acarretou na vitória dos colonos na época. E daí a gente derrotou os holandeses e expulsou-os. Os holandeses ainda estavam com essa ideia de vingança contra Portugal na mente. E durante 5 anos eles se prepararam. Eles se prepararam construindo a WIC, que é a empresa de companhias das Índias Ocidentais, que é a Western Indians Company, ou algo assim. Durante 5 anos eles construíram um exército marinho e frota naval massa e super poderoso pra, tipo, vir no Brasil e dominar o Brasil e se vingar de Portugal. Daí, em 1630, eles chegaram, invadiram o centro econômico da época, que era Pernambuco, e conseguiram finalmente derrotar os colonos portugueses. Daí, os holandeses, saindo vitoriosos desse embate, estenderam sua conquista por todo o litoral nordestino. Por isso que a gente vê uma forte presença holandesa no Nordeste hoje em dia. Daí, a Companhia das Índias Ocidentais, a WIC, entregou a administração para um cara chamado Nassau. O Nassau, para vocês terem uma ideia, ele fez coisas, tipo, muito além de seu tempo aqui pro Brasil, ó. Ele se caracterizou por relações cordiais com a população. O cara era tão populista que ele renegociou as dívidas que os caras tinham, ou seja, tipo, relaxa, não precisa me pagar agora, ou melhor, eu vou fingir que a sua dívida não acontece. Isso foi ganhando o apreço da população. A produção de cana aumentou, ele instituiu a liberdade religiosa, ou seja, você podia acreditar em quem você quisesse, você era livre para isso, maravilhoso, né? Ele protegeu a alimentação dos escravos, ele incentivou a cultura, instituindo, por exemplo, a biblioteca e um centro astronômico aqui no Brasil. Ele promoveu uma reforma urbana, ele, tipo, embelezou Recife. Ele também promoveu o conselho dos donos de engenho. E, olha que uau, ele meio que se reconciliou com a Inglaterra, com a França e com a Holanda. Tinha como domar o Nassau? Tinha. Tanto que a Companhia das Índias Ocidentais, a famigerada WIC, não estava, tipo, concordando com os interesses do Nassau. A companhia, ela logo optou por demitir o Nassau. Algo que, perante uma população que estava, tipo, relativamente satisfeita com o Nassau, não foi muito legal. Porque o Nassau ficou aqui de 37 a 44. No ano seguinte em que ele foi demitido, em 45, a população reagiu com o intuito de expulsar os holandeses, porque não tinha mais sentido os holandeses estarem aqui. Se você tirou o nosso administrador que a gente gostava, não faz mais sentido vocês estarem aqui com a gente, porque vocês fizeram burradas. Esse sentimento, assim, por expulsar os holandeses
instaurou-se na insurreição pernambucana. Não foi só por causa que o Nassau saiu. Os outros motivos são na forma diferente e meio estranha que tinha na cobrança de dívidas. O pessoal não estava entendendo muito como isso estava acontecendo. A diminuição dos preços do açúcar estava deixando os senhores de engenho mais pobres. E teve umas catástrofes naturais que afetaram o açúcar também. Então, todas essas coisas eclodiram em forma de revolta na insurreição pernambucana. É legal a gente saber que a insurreição pernambucana levantou um movimento, um espírito de revolta, um sentimento nativista aqui no Brasil. Algo que vai ser bastante interessante para lembrar na nossa próxima aula de movimentos nativistas. Dessa vez, na insurreição pernambucana, os holandeses foram derrotados, no mesmo tempo em que perderam a guerra contra a Inglaterra. A Holanda estava na pior. Ela tinha sido expulsa aqui do Brasil, tinha perdido uma guerra e estava no fundo do poço, né? Não, porque elas trouxeram uma mudinha de cana para as Antilhas. E logo que trouxeram essa mudinha de cana, gerou outra mudinha que se multiplicaram pelas Antilhas e que logo destruíram o comércio açucareiro do Brasil. Detonaram, porque o açúcar deles era de qualidade muito superior e muito mais barato. Logo, a nossa economia quebrou. Hey! Gostou dessas aulas? Caso esta tenham ajudado na prova, não hesitem em nos presentear com seu troféu joinha. No caso de termos esquecido algum conteúdo, ou explicado de um jeito esquisito, ou falado alguma besteira, não permaneça calado e denuncie nos comentários. Caso dúvidas sobre o conteúdo tenham se alastrado em sua mente, pergunte. Suas questões serão sanadas. Gratidão pela sua visualização e zaz a Deus!